Sejam bem-vindos, caríssimos alunos, irmãos. É mais uma alegria podermos estarmos aqui para continuar as nossas aulas. Então nós vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, crescemos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar agora a nossa terceira aula do primeiro módulo. E na última aula, nós falamos sobre o credo niceno-constantinopolitano, falamos sobre o quicunque, atribuído a Santo Atanásio, e também demos uma introdução do credo, que será o objeto do nosso estudo, o símbolo dos apóstolos. Pois bem, vamos fazer, pegando o gancho da última aula, para nós podermos desenvolver o assunto nessa nossa aula. Esse início de estudo do credo, ele é um pouco, digamos, um pouco complexo, um pouco, de fato, muito profundo. Por quê? Porque ele toca diretamente na pessoa de Deus. O primeiro artigo é o artigo fundamental, do qual os outros artigos, os outros 11 artigos, estão intimamente ligados a esse primeiro. Então você tem que conhecer primeiro esse artigo, esse primeiro artigo do credo. Entendendo esse primeiro artigo, todos os outros vão ser, digamos assim, fáceis de entender, porque elas estão intimamente ligadas a esse primeiro. É como os 10 mandamentos. O primeiro mandamento dele decorre todos os outros mandamentos, os outros 9 mandamentos. No caso do credo, é o mesmo princípio. Você entendendo bem fundamentado esse primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todos os outros artigos, os 11 artigos remanescentes, vão ser mais fáceis, porque serão iluminados por esse primeiro artigo. Então, nesse primeiro artigo, dessa terceira aula, vocês vão ter que fazer um esforço de procurar entender bem. E eu farei o esforço de explicar bem, porque de fato é um pouco complicado, mas não é nada difícil, não tem nada aqui de que vai deixar as pessoas perplexas. Não, de jeito nenhum. Só estou chamando a atenção porque é necessária uma atenção muito especial, nesse primeiro artigo do símbolo dos apóstolos. Eu expliquei um pouco na aula anterior, como o que seria esse símbolo dos apóstolos, esse credo. Então nós vimos que a palavra credo vem do latim, que significa creio, tempo verbal, eu creio. E a palavra símbolo, símbolo dos apóstolos. Por que símbolo? Porque a palavra símbolo vem do grego symbolum, que era, na antiguidade, uma espécie de senha que as pessoas usavam entre si. Então, uma pessoa ia fazer uma viagem e ela tinha que se identificar com aquela pessoa naquela cidade longínqua onde ela iria se encontrar com ela, aquela outra pessoa. Então, ela levava um símbolo. O que é o símbolo? Ela levava metade de uma medalha, metade de um objeto, onde naquela cidade onde ela iria se encontrar com aquela pessoa que ela não conhecia, mas ela ia se identificar como tal, aquela pessoa que estava aguardando, ela tinha a outra parte, a outra metade daquele objeto. Então, quando eles se encontravam, aqueles objetos se complementavam, se formavam um só. Havia uma complementariedade, uma coincidência de unidade. Por isso chamava símbolo, nesse sentido. Mas, com o passar do tempo, a palavra símbolo também foi tendo um significado na igreja de resumo.
de profissão, digamos assim, como uma coletânea das principais verdades da fé. E, de fato, é a maneira como nós cristãos nos identificamos. Quando nós professamos o credo, nós nos identificamos. E as pessoas do outro lado, que estão, né, nos recebendo, ao ver que nós também professamos o mesmo símbolo, vão nos identificar como cristãos. Então conserva-se o mesmo sentido, né, daquele símbolo, né, o objeto que se levava para se identificar, como o símbolo, a profissão da identificação da nossa fé. O símbolo dos apóstolos contém todos os dogmas, todas as verdades reveladas importantes para o cristão. Muito bem. Aí Santo Agostinho dizia uma coisa importante, que todo cristão, Santo Agostinho, que todo cristão é obrigado a saber o símbolo dos apóstolos de cor. De fato, nós temos que saber de cor. Dizia também Santo Tomás de Aquino, quem não se empenha em aprendê-lo, o símbolo dos apóstolos, torna-se gravemente culpado. A pessoa leva uma culpa por não saber, você tem que se empenhar, tem que decorar, saber mesmo. E Santo Agostinho ainda falava, recitai todos os dias o vosso símbolo, nas orações da manhã e da noite, a fim de refrescar a vossa fé. O símbolo, dizia São Pedro Crisólogo, o símbolo é a renovação do pacto concluído com Deus aonde? No batismo. De fato, a primeira profissão de fé que um cristão faz é por ocasião do seu batismo. Você vai falar assim, poxa, mas eu era criança, bebê, muito jovem ainda, a minha fé, como é que eu professei uma fé da qual eu ainda nem tinha consciência? Bem, quando a gente os pais levam uma criança, um bebê, para ser batizado na igreja, aquela profissão de fé dos pais é aplicada à criança. Ela é educada na fé da igreja. E os pais professam a fé na igreja, a fé da igreja. Então, quando a criança é batizada, ela é batizada na fé da igreja, na qual, nessa fé, os seus pais professam e que irá transmitir a ela. Isso é uma graça, é um dom muito especial. Então, nós sabemos que no batismo, nós, quando recebemos, nos é dado o quê? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Isso aí é importante para nós. O símbolo, como nós vimos, está dividido em 3 partes. A primeira parte, referente ao Pai, Criador. Depois a segunda parte, ao Filho. E a terceira parte, ao Espírito Santo. São 3 partes distintas. Porém, essas 3 partes, elas formam um todo. Isso forma todo o organismo, todo o corpo do símbolo dos apóstolos. Interessante que, como nós já vimos, nós estudamos o símbolo niceno-constantinopolitano, esse símbolo dos apóstolos, segundo Santo Agostinho, esse símbolo ele está para separar. Os apóstolos, segundo refere Santo Agostinho, estando para se separar quando eles estavam se despedindo, quando eles iam cada um para a sua missão, cada um ia vivenciar a sua missão em lugares distantes, e de fato muitos foram embora e depois nunca mais se encontraram. A fim de que, apesar dessa separação, a fim de que eles se mantivessem unidos na doutrina e na fé, eles formularam esses artigos de fé. Isso não quer dizer que são as próprias palavras dos apóstolos. Esse símbolo dos apóstolos não é necessariamente aquilo que os apóstolos precisamente falaram, como eu disse na última aula. Trata-se de um fundo, de todo um acervo de verdades.
Até o século VI foram acrescentadas diferentes explicações. Por exemplo, a palavra pai, a de criador, né? Então, no símbolo tinha a palavra pai. Então, com o decorrer do tempo, acrescentaram essa outra qualidade de Deus, né? Criador. A palavra Jesus, por exemplo, eles acrescentaram posteriormente essa cláusula, esse outro pequeno, esse complemento, foi concebido do Espírito Santo. As palavras, né, Santa Igreja, acrescentaram católica, apostólica, né, e foram motivadas pelos aparecimentos de certos hereges. Conforme iam surgindo as controvérsias, as pessoas questionavam a verdade, então, para que se não pairassem as dúvidas sobre esses artigos, sobre essas verdades da fé, e que eles acrescentavam, os pastores, os padres conciliares, os concílios, eles acrescentavam essas explicitações que iriam explicitar e explicar e esclarecer definitivamente qualquer dúvida sobre aquela verdade de fé. Mas assim como o homem, pelo crescimento, não adquire membro algum novo, assim, mesma coisa, o símbolo não admitiu verdades novas. Sempre foram 12 artigos, 12 verdades. Mesmo com o passar do tempo, não se acrescentou nenhuma verdade a esses artigos, não se apresentaram nenhum 13º artigo, nenhum 14º, não. São 12 verdades. Essas verdades, elas foram explicitadas, como no caso do Niceno Constantinopolitano, que é o mesmo credo, entretanto, é um credo mais espesso, mais explicitado, cheio de cláusulas, cheio de explicitações, né? São Pedro exerceu sobre a redação do símbolo uma influência decisiva, porque nele se encontram os pensamentos fundamentais dos seus discursos em Pentecostes, na cura do paralítico no templo e das suas defesas no Sinédrio. Então, algumas dessas verdades, uma boa parte delas, vem justamente da pessoa de São Pedro, quando ele esteve nessas 3 situações. Na igreja primitiva, o símbolo não era mais do que uma fórmula de profissão de fé, que era necessária recitar antes do batismo e que dava em compêndio a doutrina dos apóstolos, ou seja, a síntese da doutrina dos apóstolos e a instrução religiosa que tinha sido ministradas a eles. Então, os 12 artigos do credo são como 12 gemas, 12 pedras que espelham o fulgor da luz e da verdade e que devemos trazer no coração, isto é, crer. São o pão espiritual que nos é oferecido à entrada da igreja. Então, o batismo nós sabemos que é o sacramento da iniciação cristã. Toda pessoa se torna cristão a partir do sacramento do batismo. E o credo nos é oferecido, né, desde o início, na porta da igreja, para que a pessoa tenha, desde o seu início, o conhecimento das verdades, né? Inclusive, apenas para ilustrar, antigamente, ainda encontramos em algumas igrejas, quando quem vai, conhece os países da Europa, as igrejas antigas, encontramos o batistério logo na entrada da igreja. Aqui no Brasil também existem algumas igrejas antigas, pré-conciliares, né, que nós, quando entramos do lado de quem entra, do lado esquerdo, nós encontramos o presbitério, é um pequeno quarto, um espaço dentro da igreja, onde tinha a pia batismal. Infelizmente, né, não sei, por talvez uma distorção da interpretação do concílio, as pessoas, os padres, na arquitetura das igrejas, perderam esse significado, como o batistério está na entrada da igreja, é a porta da igreja, e a pessoa adentra, né, a igreja até o altar, do altar do sacrifício, a missa, a Eucaristia. Então, o batismo é a condição para se entrar na igreja, né? Isso é importante.
E o credo tem essa função importante. Ela está no ato litúrgico do batismo. Pois bem, na primeira afirmação, no primeiro artigo, nós temos creio em Deus, Pai. Esse postulado, essa primeira afirmativa, creio em Deus Pai, ela é o primeiro, né, nos diz, essa formulação desse símbolo, que ele é o primeiro e o último a ser proclamado, professado. Creio em Deus Pai. Isso nós podemos encontrar em Isaías 44:6. Deus é o começo e o fim de tudo. Por isso que eu falei no início dessa aula que esse primeiro artigo é o principal, é o fundamental, do qual os outros 11 artigos dele decorrem. Então nós temos que primeiro, né, entender bem esse artigo. E a pessoa, quando professa creio em Deus Pai, ela está, de um certo modo, primeira coisa, dizendo, creio em Deus, Deus existe. Ele é o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Primeira pessoa. Nosso símbolo começa pela criação do céu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Isso aí, né, a criação é justamente a manifestação de toda a obra de Deus. Sem a criação, ninguém teria, nós não existiríamos, nós não teríamos nenhuma existência. Então nós também somos parte dessa criação, dessa obra de Deus. Agora é interessante, né, nesse primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós temos que colocar bem na nossa consciência e assim manifestando e interiorizando isso, a nossa convicção de que crer em um só Deus. Primeiro, que Deus existe e que Ele é único. Infelizmente, mas sempre existiu, né? Isso não é um privilégio dos nossos tempos atuais, né? A questão do ateísmo. Deus não existe, né? Mas nós sabemos que Deus existe. Deus se revelou. E muitas pessoas não sabem, mas a prova de Deus, na minha maneira de pensar, a gente não prova a maneira de Deus através da teologia. A gente não tem como você provar a existência de Deus através da teologia. Você consegue provar a existência de Deus através da filosofia, né? A teologia é a ciência da revelação divina, de Deus na revelação. Então, para você fazer teologia, você tem que pressupor a existência de Deus e explicitar essa existência. Já quem vai argumentar a existência de Deus não é a teologia, é a filosofia, né? Isso é apenas para a gente fazer um esclarecimento, porque as pessoas, onde na teologia que você vai às vezes discutir com um ateu, né? Contra-argumentar com um ateu através da teologia. Você pegar a Bíblia, né? Para discutir lá com um ateu, não vai adiantar nada, né? Vai até complicar a situação, porque para se entender a Bíblia é necessária uma condição essencial, que é a chave desse problema todo, é a fé. Se você vai discutir com a Bíblia com um ateu, né, dá morro em ponta de faca. Você só pode argumentar a existência de Deus com um ateu através da filosofia, né? Mas isso aí é um outro assunto que não nos interessa no momento. Numa outra ocasião, numa outra oportunidade, nós vamos ver essa questão. O que nos importa aqui é a luz da revelação. Então, é a questão de creio em um só Deus, né?
Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Quando a gente, na teologia, quando a gente fala na questão de crer em Deus, nós imediatamente entramos também na concepção da existência desse Deus. Não só como uma figura única, simplesmente. Deus é um só. Não há outro Deus a não ser o próprio Deus. Mas, à luz da revelação feita por Jesus, nós vamos entender que esse Deus, ele é trinitário. Como assim trinitário? É um Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse trecho que eu acabei de mencionar aqui, que cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Isso aí é um pronunciamento do Concílio Lateranense. Para podermos entender quem é a pessoa de Deus, nada melhor do que nós estudarmos e conhecermos o que o próprio Deus fala de si. Nós sabemos que Deus se revelou, antes de mais nada, ao povo de Israel, na pessoa primeira de Abraão. Nós conhecemos quando Abraão ainda estava em Ur da Caldeia, ele era caldeu, na região que atualmente é o Iraque, né? E Abraão era um homem que vivia na cidade de Ur, um homem rico, de família próspera, numa grande cidade. Deus aparece para ele e fala: sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. Então ele larga aquilo tudo que ele tinha, sua vida, ele já era um homem, senhor de idade, abandona todos os seus bens, sua riqueza, e ele se torna um homem, sai com sua caravana, sua família, para um lugar desconhecido, que ele não tinha a menor ideia onde era, mas que ele acreditou na palavra de Deus. Ele se torna uma pessoa não mais sedentária, mas agora ele se torna um nômade e sai em busca daquela promessa que Deus fez para ele, de fazer dele uma grande multidão, um grande povo, uma grande família. E a seu povo, a esse povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. É interessante que a primeira coisa quando nós fazemos, quando conhecemos uma pessoa, é dizer o próprio nome. Quem é você? Ah, sou João, filho do seu fulano, eu sou Beltrana, irmã da fulana, que mora no céu. A primeira coisa é você dizer seu nome. Né? Quando alguém liga para a sua casa, alô, quem está falando? Né? Qual o seu nome? Né? Ou então a pessoa se apresenta, eu sou fulano, trabalho em tal lugar. Tal. O nome é importantíssimo. Né? E o nome exprime, né, segundo a tradição antiga, semita, segundo a revelação, o nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Né? Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Deus tem um nome. É engraçado que hoje as pessoas, né, nos tempos novos, modernos que nós vivemos, as pessoas dão um nome aos seus filhos de coisas totalmente estranhas. Né? Nomes que não têm sentido. Antigamente, pelo menos até a minha geração, as pessoas tinham um nome, né? Ou através de uma devoção santa, as pessoas se chamam José, porque os pais têm devoção a São José. Muitas das mulheres, a grande maioria se chamavam Maria, Maria das Graças, Maria das Dores, Maria da Conceição, Maria Auxiliadora. Tinha um significado, né? Eu dei o nome à minha filha de Maria Auxiliadora porque eu tenho devoção a Nossa Senhora sob o título de Auxiliadora.
Eu dei o nome ao meu filho de José porque eu tenho uma devoção a José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o pai adotivo de Jesus. Dei o nome do meu sobrinho, o nome do meu filho de João, porque eu sou devoto de São João Batista e por aí vai. Hoje as pessoas colocam os nomes das crianças, os seus filhos, nomes às vezes de sentido pagão, nomes sem sentido, nome que não expressa nada, o que é simples modismo. As pessoas perderam isso. É interessante que são pessoas cristãs, nós somos num ambiente cristão, uma sociedade cristianizada, mas que reflete uma paganização dessa sociedade, que ela perdeu, ela rompeu com a sua tradição, né, de uma sociedade cristã. Isso é reflexo justamente de uma ruptura dentro de uma sociedade, né? A gente, fazendo esses pensamentos, essas divagações aqui agora, nos leva a fazer uma reflexão, né? Por que isso? Porque a gente perdeu o sentido religioso da tradição cristã, da tradição judaico-cristã. E é justamente dentro desse contexto, né, que Deus mostra que Ele tem um nome, Ele tem uma essência, Ele tem uma identidade como pessoa. Deus é uma pessoa, Deus não é uma coisa, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, como a gente vê em algumas pessoas que se expressam. Não, Deus é uma energia, uma força cósmica, quântica, não sei do que, e começa a fazer aquelas elucubrações mentais, aqueles trapézios e malabarismos, que no fundo não expressam nada. Deus é uma pessoa, Ele tem uma identidade, Ele tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros. Isso é interessante, né? Isso é importante. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível. Quando eu falo o meu nome, eu me identifico, me torno acessível a alguém. Capaz de ser conhecido mais intimamente, de ser chamado pessoalmente. A gente vê isso. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente, por favor, senhor, por favor, sente-se aqui e tal, ou estão chamando ali o senhor. Mas quando a gente conhece a pessoa, fala, João, Maria, o Carlos, né? A gente tem mais acessibilidade à pessoa, tem mais intimidade, é um chamado, é uma coisa pessoal. E Deus fez isso para conosco. O primeiro encontro que Ele teve com Moisés, lá no Monte Sinai, ele se manifesta, ele diz, eu sou. Né? Deus revelou-se, né, progressivamente ao seu povo. Primeiro Deus se revela a Abraão, né, como Deus, mas Ele dá o seu nome no encontro dele com Moisés, no Monte Horebe. E a partir daí Ele vai progressivamente se revelando ao seu povo, ao povo escolhido, e com diversos nomes. Mas é a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do Êxodo e da aliança no Sinai, que ficou sendo a revelação fundamental para a antiga e nova aliança. Aquele momento em que a sarça ardente aparece diante de Moisés no Monte Horebe, e Deus fala para ele, tira o sandália porque onde você está pisando é o solo sagrado. E ele começa aquele diálogo maravilhoso com Moisés, e Deus diz o seu nome quando Moisés questiona. Né? Moisés pergunta, Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel, quando o Senhor está me enviando para lá, para eu dizer a eles que eu vou libertá-los e tirá-los do Egito. Mas eles vão me perguntar, né? Eles vão me perguntar, o que Deus, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o nome desse Deus dos nossos pais que te enviou a nós? Que direi a eles? Deus disse a Moisés, Yahvé é o tempo verbal, ou seja, eu sou aquele que é, ou eu sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, Yahvé, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre.
e esta será a minha lembrança de geração em geração. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Esse momento sublime, esse momento maravilhoso, milagroso mesmo, ele é fundamental porque marca aí o início de um verdadeiro relacionamento pessoal de Deus com a humanidade. Em princípio com o povo hebreu, o povo amado e escolhido. E essa identidade de Deus vai culminando até o advento Cristo. E aí com a igreja, quando Jesus, né, ele inaugura a igreja, ele cria a igreja, ele funda, institui a sua santa igreja. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, ou Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também Deus declara quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Devemos nos dirigir a Deus como aquele que é. Esse nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome, e é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como aquele que é infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Ou seja, Deus se revela naquilo que Ele é, mas ao mesmo tempo você não sabe a sua verdadeira essência. Ele se esconde, Ele é o Deus escondido. Ele só se manifestará a nós, como eu disse na segunda aula, no outro vídeo, na eternidade. Mas por enquanto Ele é o Deus escondido. O que Ele revelou dele próprio para nós é o suficiente para a nossa salvação. Então Deus, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe o que é importante para nós na medida em que nós vamos descobrindo a sua pessoa. Então, esse primeiro artigo do Credo é importantíssimo. Crer em Deus. Ele existe e Ele é único. Agora, esse Deus único, Ele se manifesta, segundo Jesus Cristo, já no Novo Testamento, como um Deus em 3 pessoas. Nós sabemos que os cristãos são batizados, nós vimos isso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós não fomos batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, o seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Como eu disse no outro vídeo, que existem alguns adeptos de outras religiões politeístas que nos acusam de que nós somos monoteístas, né, que nos acusam de politeístas. Porque vocês acreditam em 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ficam fazendo proselitismo nas ruas aí, levando lá para seus templos, né, dizendo que nós somos politeístas, somos idólatras, adoramos vários deuses. Não, tudo isso é mentira. Tudo isso é um sofisma, é uma armadilha para pegar as pessoas que não estão preparadas, que não estudaram isso, que não foram informadas sobre a doutrina cristã católica. Deus é um só. Deus é único. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é imutável. Deus é perfeitíssimo. Deus é eterno. Mas Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. E a essa revelação nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade. E esse mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé da vida cristã. É o mistério principal, é o mistério fundamental.
Por isso que quando nós somos batizados lá no sacramento da iniciação cristã, que é o primeiro sacramento, que é o sacramento fundamental para que nós nos tornemos cristãos e possamos receber os demais sacramentos, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nosso batismo tem um caráter eminentemente, fundamentalmente, crucialmente trinitário. Nós somos batizados em nome das três pessoas da Santíssima Trindade, em nome de Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse mistério, ele é o início da nossa vida espiritual, a nossa vida da graça santificante que recebemos no batismo. Nós vamos estudar quando formos pegar os tratados sobre os sacramentos, nós vamos estudar mais estritamente o batismo, e vamos ver que a nossa vida espiritual ela é uma vida totalmente mergulhada no mistério trinitário, na realidade trinitária de Deus. Então, esse mistério de Deus é um mistério de Deus em si mesmo. É um mistério de Deus em si mesmo, não é uma referência, não, é um mistério de Deus nele mesmo, em si, da pessoa de Deus. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. Sem o mistério da Santíssima Trindade, não há como você entender os outros mistérios da fé. Porque esse mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina todos esses outros mistérios. É à luz do mistério da Santíssima Trindade que nós vamos entender os outros mistérios. O mistério da encarnação, o mistério da anunciação, o mistério da Eucaristia, o mistério da Igreja, o mistério da redenção. É à luz do mistério da Santíssima Trindade que nós vamos entender. Ah, mas eu não entendo o mistério da Santíssima Trindade, mas como eu falei, nós não vamos entender o mistério da Santíssima Trindade. É humanamente impossível para nós entendermos. É um mistério. Mas nós temos que crer. Nós temos que ter fé na revelação de Jesus. E temos a humildade de aceitarmos essa revelação à medida em que ela nos é proporcionada. Não pensem que nesse curso eu vou desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Isso aí seria um estelionato teológico, espiritual, lógico. Né? A gente tem que ser muito humilde, muito honesto e dizer e ensinar que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério insondável. Nós só teremos o conhecimento desse mistério da Santíssima Trindade na outra vida, quando virmos a Deus. E como eu disse, não será em sua totalidade, porque Deus é imenso. E nós, na nossa natureza humana, mesmo dentro da visão da luz da glória, vamos ver veremos Deus naquilo que Ele vai nos proporcionar de conhecimento. Porque nós não somos deuses, nós somos criaturas. Mesmo espiritualmente falando, nós temos as nossas limitações. Né? Mas isso aí também é um outro aspecto de um estudo mais aprofundado. Em teologia nós podemos depois ver isso com mais tranquilidade. Né? Esse ensinamento do mistério da Santíssima Trindade é um ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Na hierarquia das verdades da fé, ele é o primeiro. Ele é fundamental. Toda a história da salvação não é senão a história da vida e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Né? No presente, nesse presente momento do estudo, nesse artigo, nós estamos vendo que é um modo, nós estamos vendo de uma maneira breve, de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade. Nós poderíamos ficar aqui o ano todo estudando o mistério da Santíssima Trindade, mas nós temos que nos delimitar numa brevidade possível sobre esse mistério da Santíssima Trindade e de
como maneira a igreja formulou essa doutrina da fé sobre este mistério. A igreja que elaborou, a igreja recebe de Cristo, né, essa revelação, e ela, através do seu magistério, iluminado pelo Espírito Santo, ela elabora essa doutrina, né, e oferece aos fiéis. E, finalmente, de que modo, através das missões divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. As três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma tem uma missão. O Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Né? De uma maneira geral, falando resumidamente. Né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um só. Mas nas três pessoas eles agem de uma maneira, cada um especificamente, em relação à sua própria pessoa. Mas não deixam mesmo assim de ser uma ação dos três, ao mesmo tempo. E Deus é um só. Interessante aqui há uma observação seguinte: os padres da igreja, ou seja, aqueles primeiros sacerdotes e bispos dos primeiros séculos da igreja, os primeiros teólogos da igreja que estudaram as verdades reveladas, nós chamamos de padres da igreja, nós chamamos de padres da igreja. Eles distinguem duas coisas importantes: a teologia ou teologia da oikonomia ou economia. Então, para os antigos padres da igreja existem duas coisas: a teologia e a economia. Quando eu falo economia aqui, não é nada a ver com essa economia que a gente, né, vê no Jornal da Noite. Não, aqui vem economista, vai falar sobre a economia do Brasil. Não é nada disso, esquece, não é essa economia. Quando eu falo economia aqui, é no sentido grego da palavra. A palavra economia, como eu expliquei, é uma palavra de origem grega. Oikia munes, a administração da casa, a maneira de como procede a forma de fazer. Né? Oike, a administração da casa. Então, como é que Deus, dentro da criação, dentro da casa de Deus, usando esse termo grego, como que Deus, na criação, ele age, ele trabalha, né? Como são os desígnios de Deus. Tá? Nesse sentido de economia, teologia e economia. Teologia enquanto a própria essência de Deus, a ação de Deus. A economia, o próprio trabalho de Deus. Então, os padres da igreja distinguiam entre teologia e economia, designando que o primeiro termo, a teologia, né, é o mistério da vida íntima de Deus Trindade. Né? Então a teologia compreende o mistério da vida íntima do Deus Trindade. Como é que é essa vida íntima de Deus Trindade? Imaginemos Deus na eternidade, a sua vida íntima, enquanto Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se procede isso? Né? Como é que é? Isso é uma teologia. É referente à própria essência de Deus. E a economia, em segundo termo, é como todas as obras de Deus. Então, a teologia é a vida na intimidade do Deus Trindade. A economia seriam as obras do Deus através dos quais ele se revela e comunica a sua vida. Então, Deus em si e Deus que se manifesta e comunica a sua vida. Teologia, a vida em si de Deus, trinitário. E economia, a maneira como Deus se revela através das suas obras e ele se comunica. São duas coisas, né, que vocês têm que entender isso aqui agora. Acho que deu para entender. Né? Teologia é a vida íntima de Deus, na Trindade. A essência de Deus, toda a sua substância, toda a sua intimidade quanto Deus. A vida trinitária de Deus. E a economia. O que é a economia? É justamente as obras de Deus através das quais ele se revela e comunica a sua vida. Então é aquilo que já praticamente já vem dele, é a produção daquilo que ele quer, né? São as obras de Deus pelas quais ele comunica a sua vida. É através da economia,
das obras de Deus, que nos é revelada a teologia. É lógico. Como é que nós temos ciência da divindade de Deus, da Santíssima Trindade, da vida íntima de Deus? Através das obras. Nós mesmos somos obras de Deus. Então nós temos o conhecimento da teologia através da economia. E é através da economia que nos é revelada a teologia. Ou inversamente, é a teologia que ilumina toda a economia. Ou seja, é a vida de Deus que ilumina e dá sentido a todas as obras que nós acabamos por conhecer. E das quais nós somos também obras de Deus. Né? As obras de Deus, vejam bem, ou seja, a economia, revelam quem Ele é em si mesmo. Né? Através das ações de Deus, sejam materiais ou imateriais, vão nos revelar quem é Deus em si mesmo. E inversamente, o mistério do ser infinito, ou seja, o mistério de Deus em si, ilumina a compreensão de todas as suas obras. Né? Aí eu pergunto a você, como seria a ligação, qual seria a ponte disso para você entender o Deus em si e as suas obras? É a fé, é a chave, é a fé. A ponte disso, a ligação, é a fé. Né? A gente só vai entender Deus na sua essência e as suas obras pelas quais ele se manifesta através da fé. Né? Sem a fé você não vai entender nenhuma nem outra coisa. Né? Por isso que é necessário, nesse estudo de teologia, nós temos fé. Nós temos que acreditar. Né? Senão não tem sentido esse estudo de teologia. Né? Acontece o mesmo analogicamente entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se no seu agir. E quanto melhor conhecermos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Né? Você quer conhecer uma pessoa? Observe o que ela faz. Você só vai conhecer uma pessoa através das suas ações, dos frutos daquilo que ela faz. O agir segue o ser. Né? É um princípio latino, filosófico. Né? Agitur sequitur esse. O agir segue o ser. Você quer conhecer alguém? Veja as suas ações, veja as suas atitudes. Isso aqui é importante para nós. A Trindade, né, vamos tentar concluir essa parte, que é muito, né, como eu disse, alertei no começo, é um pouco complicado, nós temos que ver isso daqui. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos de Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário nas obras, na criação e na revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e na missão do Espírito Santo. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esse estudo para a melhor compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.